Nas ruas silenciosas de Roma, às 3 da manhã, um homem caminhava sozinho. Seu nome era Abraão Dupuis, um nome que já foi respeitado, mas agora esquecido por todos, menos por ele mesmo. Vestido em farrapos com as roupas rasgadas e manchadas pela sujeira acumulada ao longo dos dias, ele parecia uma figura fantasmagórica, pertencente a outro mundo. O seu rosto, marcado pelo mau tempo, trazia os traços de uma vida vivida nas sombras, longe do olhar dos outros. Ninguém prestou atenção nele. Os poucos transeuntes que corriam para casa desviaram os olhos, preferindo ignorar esse homem, esse fantasma chamado Abraão Dupuis. Ele não tinha para onde ir. Os bancos dos parques foram proibidos, as varandas das igrejas o expulsaram e os poucos abrigos disponíveis já estavam lotados. Cansado e com fome, Abraão foi até uma lata de lixo, na esperança de encontrar algo para comer. Suas mãos trêmulas vasculharam o lixo, retirando restos de comida, pedaços de pão amanhecido, um pedaço de queijo mofado. Continuando a vasculhar cuidadosamente o lixo, Abraão sentiu algo sólido embaixo do lixo. Suas mãos calejadas, acostumadas com a dureza da rua, puxaram delicadamente um objeto inesperado, uma mala grande. Era feito de couro desgastado, mas ainda resistente, com um cabo de metal levemente enferrujado. Abraão ergueu-o, intrigado com seu peso incomum. Com o coração batendo forte, ele se perguntou o que aquela mala estava fazendo ali, abandonada no meio do lixo. Depois de um momento de hesitação, procurou um canto mais tranquilo, longe de olhares indiscretos, e sentou-se na beira de uma calçada deserta. Ele colocou a mala sobre os joelhos e observou os fechos. Eles estavam um pouco enferrujados, mas ainda funcionais. Lentamente ele abriu os zíperes, o rangido do metal quebrando o silêncio da noite. Lá dentro, ele encontrou uma pilha de roupas cuidadosamente dobradas, muito mais limpas e elegantes do que as que usava. Sob essas roupas ele encontrou uma sacola cheia de joias caras e preciosas, cujo brilho brilhava mesmo na penumbra dos postes de luz. Colares adornados com pedras preciosas, anéis incrustados de diamantes, relógios de ouro. Cada peça parecia ter sido cuidadosamente selecionada, como se esse tesouro pertencesse a uma pessoa de grande riqueza. O peso da descoberta fez Abraão tremer. Esta mala continha muito mais do que ele jamais poderia imaginar, e ele percebeu o quão perigoso era. Então, no fundo da mala, encontrou um envelope lacrado. O envelope era grosso e trazia um selo de cera vermelho marcado com um símbolo que Abraão não reconheceu imediatamente. Seus dedos trêmulos percorreram o selo, perguntando-se se abrir aquele envelope poderia levar sua vida a uma direção ainda mais incerta. Ele se levantou, olhando ao redor, quase esperando ver alguém emergir das sombras para reivindicar o que claramente não lhe pertencia. No entanto, as ruas permaneceram silenciosas e ele ficou sozinho com esta mala misteriosa. Perguntas giravam em sua mente. A quem pertencia esta mala? Foi o saque de um assalto? Um erro fatal de outra pessoa? Por que foi abandonado aqui, numa simples lata de lixo, como se não tivesse valor? As joias pareciam tão preciosas que poderiam ter pertencido a uma família real ou a um colecionador rico. Abraão se deparou com uma escolha difícil: ficar com esse tesouro, que poderia mudar sua vida para sempre, ou tentar descobrir a verdade por trás dessa misteriosa mala. Mas uma coisa era certa: ele não poderia ficar ali, exposto para todo mundo ver. Fechou cuidadosamente a mala, levantou-se e caminhou pelos becos escuros de Roma, com a bolsa de joias agarrada a ele, ainda embrulhada na mão. Precisava encontrar um lugar seguro, um refúgio onde pudesse explorar a mala e ler o que estava contido no envelope. As ruas de Roma, embora familiares, de repente lhe pareceram hostis, cheias de perigos invisíveis. Cada passo soava como um eco sinistro, e Abraão sentiu como se olhos invisíveis o estivessem seguindo. Pensou em ir a uma das igrejas da cidade, mas sabia que a maioria delas estava fechada a essa hora. Além disso, ele não queria correr o risco de chamar a atenção ao buscar refúgio em um lugar tão visível. Não, ele precisava de um lugar mais discreto, onde pudesse dedicar um tempo para entender o que tinha em mãos. Depois de caminhar pelo que pareceu uma eternidade, Abraão lembrou-se de um velho prédio abandonado ali perto, uma casa antiga que estava abandonada há anos. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de pichações, mas o interior oferecia alguma segurança para quem procurava se esconder. Chegando na frente da casa, Abraão deu uma última olhada para trás, certificando-se de que não estava sendo seguido. Depois abriu a porta, que rangeu nas dobradiças enferrujadas. O interior estava escuro e empoeirado, mas era o lugar perfeito para o que ele tinha em mente. Ele encontrou um quarto nos fundos, meio iluminado pelo luar que espiava por uma janela quebrada.
Abraão colocou a mala no chão e sentou-se ao lado dela, ofegante. Ele agora tinha que enfrentar o mistério deste envelope. Abraão se viu sentado no chão frio e empoeirado da sala, com as mãos tremendo enquanto segurava o envelope lacrado. O brilho da lua lançava sombras misteriosas nas paredes degradadas, acentuando a atmosfera de solidão e perigo. Ele sabia que a descoberta desta mala poderia colocá-lo numa situação delicada, mas a perspectiva de descobrir a verdade por trás deste misterioso envelope o empurrou para frente. Lutar contra seu instinto de autopreservação não foi fácil. As palavras da carta que ele mal vislumbrou pareciam pesar em sua consciência. Ele sempre foi guiado por um forte senso de moralidade, mesmo nos momentos mais desesperadores. Contudo, a tentação de ficar com este tesouro foi imensa. Esta riqueza poderia transformar a sua vida, oferecer-lhe um alívio da miséria e talvez até dar-lhe uma oportunidade de recomeçar. Ele tinha consciência de que o ato de guardar essas joias seria uma violação de seus princípios, mas se questionava, por que outra pessoa não faria a mesma coisa? Nesse ínterim, ele também sentiu uma imensa responsabilidade. Alguém tinha que encontrar o legítimo dono da mala. Ele não podia ignorar esta oportunidade de restaurar o que talvez fosse uma grave injustiça. Abraão começou a abrir o envelope com cuidado, esfregando os dedos no selo de cera vermelha, como uma criança descobrindo um tesouro escondido. O som do papel rasgando no silêncio da sala abandonada ressoou como um eco misterioso, enfatizando a importância deste momento. Ele desdobrou lentamente o documento que havia dentro, que era uma cópia de uma certidão de nascimento. O nome escrito no documento era Robert Jean-Pierre. Abraão examinou as informações cuidadosamente, mas não tinha ideia de quem poderia ser essa pessoa. Este nome não evocava nada para ele, nenhuma memória, nenhuma conexão. Porém, a presença desta certidão de nascimento sugeria que a mala pertencia a alguém que tinha uma história, uma identidade, e não apenas uma fortuna escondida. O dilema surgiu com nova urgência. Deveria ele guardar as joias e usá-las para melhorar a sua própria situação? Ou deveria empreender uma busca para encontrar o legítimo proprietário desta mala? Abraão sabia que precisava agir com cuidado. Ele não podia se dar ao luxo de fazer as coisas pela metade e sentia que essa decisão poderia levá-lo por um caminho perigoso ou oferecer-lhe uma chance inesperada de se redimir da sociedade. Com determinação renovada, Abraão decidiu esconder a mala em um lugar seguro antes de partir em busca de Robert Jean-Pierre. Ele guardou as joias com cuidado e embrulhou-as em uma sacola de lona que encontrou no lixo, depois escondeu tudo atrás de um móvel antigo no quarto abandonado. Ele sabia que não seria uma solução perfeita, mas era o melhor lugar que poderia encontrar no momento. A mala agora estava protegida do olhar de curiosos e possíveis ladrões. Sua resolução agora era encontrar o dono. Ele se levantou com a cabeça cheia de perguntas, mas também com um propósito claro. Ele precisava descobrir quem era Robert Jean-Pierre e por que essa preciosa mala havia sido abandonada em uma lata de lixo. Isto exigiria investigação e talvez até alguma coragem para explorar os recantos mais sombrios de Roma. Abraão partiu assim que amanheceu. Começou buscando informações em locais públicos como bibliotecas e arquivos, buscando informações sobre Robert Jean-Pierre. Ele sabia que poderia levar tempo e que seus meios eram limitados, mas estava determinado. Cada pista poderia aproximá-lo do legítimo dono da mala. A investigação de Abraão para encontrar Robert Jean-Pierre começou com uma série de perguntas feitas àqueles que cruzaram seu caminho. Ele foi a mercados, cafés e até igrejas, perguntando discretamente se alguém tinha ouvido falar desse homem. As respostas eram muitas vezes vagas, mas ele conseguiu reunir algumas pistas valiosas. Um velho no mercado mencionou ter ouvido o nome ligado a negócios imobiliários, mas não soube dizer mais nada. Abraão compreendeu rapidamente que Robert Jean-Pierre não era um simples cidadão, mas sim um homem influente, embora misterioso. No entanto, apesar dos seus esforços, ninguém parecia saber exatamente onde ele morava. Ele era como uma sombra pairando sobre a cidade, presente mas evasiva. Um dia, enquanto Abraão passeava perto do Coliseu, encontrou um jornal abandonado num banco. Folheando as páginas, encontrou um artigo mencionando uma noite de caridade organizada por um certo Robert Jean-Pierre, um renomado empresário que havia feito fortuna no setor imobiliário e financeiro. O artigo descrevia sua generosidade, mas também seu caráter discreto, preferindo permanecer nas sombras apesar de sua riqueza. Foi um primeiro passo concreto. Abraão decidiu ir ao endereço da fundação de caridade mencionada no artigo, na esperança de encontrar lá informações adicionais.
Quando chegou ao edifício da fundação, um edifício imponente num bairro nobre de Roma, de repente sentiu-se muito pequeno. Sua roupa surrada contrastava com a elegância do lugar, mas ele não teve escolha senão arriscar. Ele entrou timidamente no saguão e se aproximou da recepção, onde uma recepcionista sorridente olhou para ele surpresa. Abraham, hesitante, pediu para falar com alguém que pudesse informá-lo sobre Robert Jean-Pierre. A recepcionista examinou-o por um momento antes de responder educadamente que não poderia divulgar informações pessoais sobre os doadores da fundação. Desesperado, Abraham insistiu, explicando que havia encontrado algo provavelmente pertencente ao Sr. Jean-Pierre e que queria devolvê-lo a ele. Essa menção chamou a atenção da recepcionista, que lhe pediu que esperasse um momento. Ela fez um telefonema rápido e poucos minutos depois apareceu um homem de terno, obviamente um dos responsáveis pela fundação. O homem se apresentou como Sr. Delacorte, o diretor da fundação. Ele convidou Abraham a acompanhá-lo até um escritório particular para discutir o assunto. Uma vez instalado no elegante quarto, Abraham tirou a certidão de nascimento que encontrara na mala e entregou-a ao Sr. Delacorte. Este último examinou-o cuidadosamente, seu rosto exibindo surpresa contida. "Onde você encontrou isso?" perguntou o Sr. Delacorte com voz comedida. Abraham então contou toda a história, desde a descoberta da mala até sua decisão de encontrar seu dono. Ele intencionalmente deixou de mencionar as joias, preferindo guardar o detalhe para si até ter certeza das intenções de seu interlocutor. O Sr. Delacorte, depois de ouvir em silêncio, recostou-se na cadeira. Robert Jean-Pierre é realmente um homem muito respeitado e discreto. Se esta mala lhe pertencer, como esta certidão de nascimento parece indicar, ele certamente ficaria muito grato em encontrá-la. Porém, aconselho você a não divulgar essa história para outras pessoas. Isso pode ser um convite a problemas. Abraham concordou, ciente dos perigos que tal riqueza representava. O Sr. Delacorte continuou: "Entrarei em contato com o Sr. Jean-Pierre para organizar uma reunião. Enquanto isso, você poderia manter a mala segura?" Abraham hesitou, mas acabou aceitando. Ele sabia que tinha que jogar pelo seguro. O Sr. Delacorte deu-lhe um número de telefone para contato se necessário, e depois o acompanhou educadamente até a porta. De volta às ruas, Abraham sentiu-se ao mesmo tempo aliviado e nervoso. Ele havia dado um passo importante, mas o mistério que cercava esta mala ainda não estava resolvido. E agora tinha de esperar na incerteza que Robert Jean-Pierre ou um dos seus representantes o contactassem. Os dias que se seguiram foram um teste para a paciência de Abraham. Ele voltava todas as noites à casa abandonada para verificar se a mala ainda estava segura, com a mente atormentada pela perspectiva do que poderia acontecer. Então, certa manhã, seu telefone pré-pago tocou. Uma voz calma disse-lhe onde se encontrar para devolver a mala. O encontro foi marcado em um hotel de luxo no centro de Roma. Abraham foi até lá apreensivo, com a mala na mão. Ao chegar ao endereço indicado, foi recebido por um homem imponente que o acompanhou até uma suíte privativa. Lá, Abraham finalmente conheceu Robert Jean-Pierre, um homem de cerca de 50 anos, elegante e refinado, cujo olhar penetrante contrastava com sua atitude calma. Após breves apresentações, Abraham entregou a mala a Robert, que a abriu para verificar o conteúdo. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto Robert examinava os itens que quase havia perdido. Finalmente, ele olhou para Abraham, um sorriso sincero iluminando seu rosto. "Você não tem ideia do quanto isso significa para mim", disse Robert com uma voz emocionada. "Esses objetos são mais do que joias. Eles são o último elo com minha família. Você me prestou um serviço inestimável." Robert olhou para ele com compreensão solidária. "Talvez eu possa ajudá-lo. Este tesouro, como você adivinhou, é mais do que apenas riqueza material, simboliza memórias preciosas para mim. Mas gostaria de lhe oferecer uma oportunidade em troca. Sua integridade merece ser recompensada." Abraham, surpreso, ouviu atentamente enquanto Robert lhe oferecia ajuda significativa para recuperar a estabilidade em sua vida. "Tenho contatos que podem ajudá-lo a encontrar emprego e moradia. Além disso, estou oferecendo uma quantia em dinheiro para ajudá-lo a começar do zero." As palavras de Robert foram um inesperado vislumbre de esperança para Abraham. O alívio de poder ansiar por um futuro melhor foi quase avassalador. "Não sei como lhe agradecer", disse Abraham com sinceridade. "Sua generosidade vai muito além do que eu poderia esperar." Roberto sorriu. "Você agiu com grande integridade. Agora é a minha vez de agir com a mesma honestidade. Você merece essa chance."
As semanas que se seguiram ao encontro com Robert e Jean-Pierre foram um turbilhão de mudanças para Abraham. Graças à generosidade de Robert, sua vida finalmente daria uma guinada significativa. Robert, fiel à sua promessa, marcou uma reunião com um empregador de confiança e também encontrou um apartamento modesto, mas confortável para Abraham. Este apartamento, localizado numa zona tranquila de Roma, ofereceu uma oportunidade inesperada para reconstruir a sua vida. A acomodação era iluminada e bem conservada, um verdadeiro refúgio de paz em comparação com as ruas que Abraham andou durante anos. O emprego que Robert encontrou para ele era estável e bem remunerado. Abraham começou a trabalhar em uma pequena empresa de serviços administrativos, onde suas novas habilidades gerenciais e organizacionais foram muito apreciadas. A transição para uma vida ordenada foi difícil no início, mas a rotina diária trouxe um conforto e uma estrutura que Abraham não experimentava há muito tempo. Na noite do seu primeiro dia de trabalho, Abraham voltou para seu novo apartamento com uma sensação de satisfação. Ele estava exausto, mas feliz, consciente de que cada passo à frente o aproximava de uma vida melhor. As paredes do seu apartamento ainda estavam nuas, mas ele começou a decorá-las aos poucos, acrescentando toques pessoais que testemunhavam a sua esperança de renovação. Com o tempo, Abraham recuperou a confiança. Fez amizade entre colegas, compartilhando refeições e conversas em cafés próximos. Inscreveu-se também em cursos de língua e cultura italiana, para se integrar melhor e sentir-se mais confortável na sua nova vida. Quanto a Robert e Jean-Pierre, manteve contato com Abraham, apoiando-o nos seus esforços de adaptação a esta nova fase da sua vida. Robert a encorajou a perseguir suas paixões e a considerar novos objetivos pessoais. Abraham, tocado por esta benevolência, encontrou em Robert um mentor e um amigo precioso. Um dia, enquanto pensava no seu futuro, Abraham decidiu prestar homenagem à generosidade de Robert. Ele optou por se envolver em instituições de caridade locais, usando suas próprias experiências para ajudar pessoas em situações semelhantes à sua. Esta decisão marcou um passo importante na sua transformação pessoal, destacando a forma como aproveitou as oportunidades oferecidas para oferecer, por sua vez, apoio aos outros. Olhando para trás, Abraham compreendeu que o seu encontro com a misteriosa mala tinha sido um ponto de viragem. Não foi apenas a descoberta das joias ou do envelope que mudou sua vida, mas a escolha de fazer o que era certo. A decisão de devolver o imóvel ao legítimo proprietário abriu caminho para uma nova vida, cheia de possibilidades e esperança. A história de Abraham Dupuis transforma-se assim numa lição de redenção e coragem. Ele soube aproveitar a oportunidade para reconstruir sua vida permanecendo fiel aos seus princípios. E nas ruas silenciosas de Roma, a história do homem que escolheu a integridade em vez da facilidade continuou a brilhar como um farol de esperança para aqueles que procuravam encontrar o seu próprio caminho. Esta história nos lembra que a integridade e a coragem podem transformar vidas de maneiras inesperadas. Às vezes são os momentos mais sombrios que preparam o terreno para oportunidades de redenção e renovação. Abraão, através da sua decisão de seguir o caminho da honestidade, não só recuperou a sua dignidade, mas também abriu a porta para um futuro cheio de promessas. Esperamos que esta história tenha inspirado você tanto quanto nos tocou. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias fascinantes e junte-se a nós para explorar as lições valiosas que a história tem a nos oferecer.